Vamos lá, galera. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Aula 5, radiação, dando continuidade aí, né, ao nosso trabalho. Radiação, simples, tá? Radiação tem a ver com o seguinte: inverso da potência, tá? Inclusive, muitas das aplicações, muitas das propriedades de potência valem um pouco e são, né, similares um pouco com a radiciação. Inclusive, até existem pessoas que preferem resolver a própria radiação com a potência. Então, eles misturam, né, nesse formato, justamente por isso que as propriedades de radiação recaem sempre numa potência, tá? Então, como sempre, eu boto ali uma definição, né? Inicialmente a gente trabalha com as definições. Então, a definição que eu tenho, né, para a radiação, né, é o nosso radical, né? Aqui dentro, né, que na potência a gente chama isso de base, mas aqui, né, para a radiação, esse A aqui ele não é mais a nossa base, ele seria a potência, né, da radiação ali. Então esse B seria a base, né, da nossa potência. Então eu tenho aqui elevada à enésima potência. O que quer dizer isso? Elevada à enésima potência é o índice. Então esse cara aqui que a gente chama de índice, né, ele tem um valor ali de N, um valor através da nossa definição, e o B aqui é a nossa raiz, tá? Então eu falar para você que eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 3 é igual a 8, o inverso é o quê? Você vai elevar esse 8, certo? Ao cubo, e o resultado dele vai dar o quê? 2, tá? Então é mais ou menos isso. Como eu disse, potência é o inverso da nossa radiação, tá? Então, né, coloquei aqui a grosso modo, né, colocando essas evidenciações aí para que vocês entendam. Uma observação importante que eu tenho para fazer na radiação é o seguinte: olha o que eu coloquei aqui. Se N é par, N é o que, galera? Não é o nosso índice? Então, toda vez que eu tiver uma radiação ou uma raiz aonde o meu índice for par, devemos ter A maior que 0. O A é o cara que está dentro da raiz, é o nosso radicando. Então, toda vez que eu tiver um índice par, o meu radicando tem que ser positivo, tá? Se acontecer de ele for negativo, é inexistente. A gente vai ver isso aqui, eu coloquei 3 exemplos para que fique bem claro para vocês. E aí, se ele é inexistente, ele é inexistente para os reais, ok? Não quer dizer que ele não tenha resolução de forma alguma. Tem, mas aí a resolução deixa de ser para os reais, seria para números complexos, ok? Que já é uma outra situação, tá? Mas vamos lá. Inicialmente eu coloquei aqui, por exemplo, raiz quadrada de 81, né? Então, raiz quadrada de 81, para que a minha raiz dê aqui, no caso 81, eu tenho que ter um número que eu vou chamar de base. Esse número, ele tem que ser multiplicado quantas vezes para que chegue até o 81, né? Então, a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 ao quadrado é 81. Tranquilo? Agora aqui, pensa só. Eu tenho que ter um número multiplicado quantas vezes, né, para que me dê um resultado menos 8. Ou melhor ainda, olha o índice. O índice é par? O índice não é par. O índice é ímpar. É 3, né? Índice ímpar. Então eu posso ter meu radicando negativo? Posso. Para o ímpar, eu posso. Por que, professor, para o ímpar eu posso, para o par eu não posso? Galera, simples. Não é índice 3?
Então, pelo certo, esse número não teria que se ficar multiplicando 3 vezes para chegar a esse valor. E aí, quando eu tenho um número negativo sendo multiplicado 3 vezes, o que acontece com ele? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Eu mantenho esse cara, eu consigo manter ele negativo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o índice 3. Ok? Raiz cúbica de menos 8 vai ser quem? Menos 2. Por que menos 2? E ó, menos 2 ao cubo dá quanto? Menos 8. E aí eu mantenho esse negativo. Ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Olha o que acontece quando o meu índice é par, galera. Olha o que acontece. Raiz quarta de menos 16. Então, pela lógica, eu sei que o meu índice é 4. Seria qual número que elevado a 4 daria 16? Ou melhor, menos 16. Seria o 2. Mas para ele dar negativo, como é que seria isso? Pensa só. Eu tenho menos 2 elevado a 4. Como é que eu faço? Já de cara, a nossa propriedade lá na potência, base negativa, expoente par, o resultado tem que ser o quê? Positivo. Mas aqui o meu resultado é negativo. Por isso que não existe, tá? É inexistente para os reais, ok? Isso aqui é inexistente para os reais. Só vai existir para números complexos. Tranquilo? Então a gente fecha, né, essa parte bem inicial aqui e a gente já cai dentro das propriedades. Primeira propriedade, que na realidade, galera, é como se fosse até uma definição, né? Então, quando eu tenho tanto o expoente, né, o expoente do meu radicando e meu índice, eles forem iguais, é como se eu chegasse aqui e cortasse eles. Tranquilo? Então, por exemplo, quando eu tenho uma raiz quadrada de 2 elevado a 2. Ela é o quê? 2. Por quê? 2 elevado a 2 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Ou então, simplesmente porque eu corto o 2 com índice. Tá? Então, não é mais uma definição do que uma propriedade. Esse carinha aqui, ó, nosso amigo aqui, tá? Eu coloquei, né? Essa situação vai ficar como? Cortei esse com esse. O meu resultado é puramente o 5. Lembrando que o A ele tem que ser maior ou igual a 0. Tá? Então lá aqui, o resultado dele ali ele vai ser, né, óbvio, maior ou igual a 0. Né? Parecido um pouco lá com a propriedade, lembra? De potência? Onde eu tinha multiplicação e divisão de bases diferentes, mas com o mesmo índice. Aqui, ou melhor, com o mesmo expoente. Aqui as bases são diferentes, quer dizer, os radicandos são diferentes, e porém eles têm o mesmo índice. Lembrando que radiciação também é o vai e vem. Tá? Não se esqueçam disso. São propriedades do vai e vem, tanto a potenciação quanto a radiciação. Tá? Então aqui, ó, bases diferentes, mesmo índice, bases diferentes, mesmo índice, eu posso separá-los, né, e manter o mesmo índice ali de forma separada. Professor, mas quando e como é que eu poderia, né, usar uma situação dessa? Até mesmo como simplificação. Né, galera? Porque, por exemplo, aqui eu tenho 8 vezes 27, ao invés de eu querer multiplicar esse 8 pelo 27, eu posso tirar a raiz e desmembrar, tá? Então ficaria raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27. Tá? Posso fazer isso separadamente. É lógico que, né, uma situação dessa você faz até de cabeça. Você não precisaria desmembrar, mas você faz isso, né, mentalmente.
Ok? Então, a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo é 8. E a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 ao cubo é 27. Isso aqui vai dar igual a 6. E a gente finaliza, né, o nosso exemplo aqui. Tá? Na divisão também a mesma coisa. Esse exemplo é até interessante, né? Porque eu botei aqui um número decimal, não é dízima, tá? É um número decimal, a gente pode transformar ele em forma de fração. Então, quem é o número aqui que vai ficar no numerador? É o 16, certo? Agora pensa só, o 16 está no denominador. Eu disse para vocês que cada casa corresponde a um zero. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros no denominador. Isso aí. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, é 16 dividido por 10.000. Tá? Isso tudo elevado a... né? Elevado não, a raiz, o índice 4. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Raiz quarta de 16 dividido pela raiz quarta de 10.000. Tá? Raiz quarta de 16 vai dar 2. Né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. E a raiz quarta de 10 também é 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 10.000. Tá? Então eu tenho aqui 2 sobre 10 ou 1 sobre 5 também. Simplificando, né? Numerador e denominador dividindo por 2, a gente chega naquela situação ali que a gente viu. Tá? Tranquilo? Continuando, né, as nossas propriedades aí de radiciação, né? A3, eu também coloquei ela dupla, tá? Porque na realidade essa propriedade 3 aqui é a propriedade que a gente utiliza para as simplificações, né? Então a gente pode simplificar. Tanto a gente pode multiplicar, né, como pode dividir, com um adendo apenas. Se eu for multiplicar o índice, eu tenho que multiplicar juntamente o expoente lá que está dentro, né, do meu radicando, ok? Não posso fazer um só e não fazer no outro. Eu tenho que fazer aqui e aqui. Aqui, ó. Aqui eu coloquei uma constante P qualquer. Esse P tem que ser pertencente aos naturais, né, sem o zero, os naturais não nulos, ok? E a mesma coisa aqui na divisão, a gente pode dividir por uma constante qualquer. Olha o que acontece aqui no exemplo, né, que eu coloquei no nosso primeiro exemplo ali. Eu tenho 5, né, a raiz cúbica de 5 ao quadrado, então eu posso pensar em qualquer número que eu possa multiplicar no índice e também multiplicar ele no denominador, por exemplo. Então vamos supor, eu quero multiplicar o meu índice por 2, e o meu expoente também tem que ser por 2, tá? Tem que ser nos dois. Então aqui vai ficar 3 vezes 2, 6. Então eu vou ter, né, raiz sexta. E 2 vezes 2, 4. É mais ou menos isso. Tá? Então a gente pode fazer essa multiplicação. Ah, para que serve isso, professor? Simplificação. Tá? Às vezes você consegue matar aí uma questão por conta disso. Aqui também é a mesma coisa. Só que aqui, né, é justamente a simplificação. Eu vou reduzir essa raiz. Então pensa só, aqui eu já tenho 1 elevado a 8. Esse 16 eu não consigo transformar ele, reduzir mais ainda, né? Então qual seria a redução ou a fatoração, 16 fatorado, né, melhor dizendo, dá quanto? Né, 2 a quarta? Lembra de fatoração? Ó, 16. Por 2, certo? E aí eu tenho 2 a quarta. Tranquilo? E aí eu acabo também fazendo a simplificação aqui, ó. Aqui eu posso dividir por 4 e aqui eu divido por 4.
E aí eu fico aqui, 8 por 4 dá 2, não preciso colocar o índice. E 4 por 4 dá 1. Tranquilo? Fiz uma simplificação ali. Show? A número 4 é muito vista também em concursos, com uma relação e uma observação que eu tenho que falar para vocês. Repare que entre uma raiz e outra não tem ninguém, está vazio. Tá? Então essa propriedade só aplica para quando eu não tenho ninguém aqui. Tá? Se eu tiver um númerozinho aqui, aí já é outra história, já é outra resolução, que é com relação a radicais duplos. Tá? É uma outra situação, não é o caso. Aqui a gente está falando de propriedade de radiciação, então a propriedade não pode ter nada aqui. Caso isso aconteça, lembra da potência de potência, que a gente só multiplicava os expoentes? A mesma coisa, aqui a gente multiplica os índices. Tá? Eu mantenho o meu radicando e multiplico o meu índice. Aqui, ó. Eu tenho 2, 2, 2, 2 vai dar 4. Então eu tenho raiz quarta de 16. Tá? Raiz quarta de 16 é 2. Né? Até porque a gente já viu aqui anteriormente que esse 16 é 2 a quarta. Então eu simplificaria, ó, 4 com 4 e saía da raiz. E aí, né, 2 diretão. E por último, né, é o cara que ele é o expoente de toda essa situaçãozinha aqui e ele pode ir lá para dentro do nosso radicando. Ele vai ficar lá dentro do nosso radicando. Ó, então ele estava aqui fora e ele vem aqui para dentro. Isso pode acontecer também. Olha esse exemplo aqui. Tá? Então olha como é que ajuda. Se o cara está lá fora, eu vou jogar ele aqui para dentro. Mas quando eu jogo ele aqui para dentro, olha o que acontece. Eu vou ficar com 4 elevado a 3. E o meu índice é 6. Vê se eu não posso simplificar esse com esse. Por 2, né? Ou melhor, por 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. E o 4, né? 3 por 3 dá 1. Raiz quadrada de 2. Isso aqui não tem resultado, que é raiz quadrada de 4, aliás, é 2. Tranquilo, galera? Vamos voltar já, vamos na aplicação, para a gente fechar essa parte aí de radiciação. Valeu? Vamos lá? Voltando? Vamos matar? Então aqui, galera. Olha o que acontece aqui nessa situação, tá? Então a gente trabalha com várias propriedades ali, né? Tanto na parte da radiciação quanto na parte também da potência. Inicialmente a gente consegue perceber aqui o seguinte. Aqui eu tenho uma base 2, né, elevado a 28, e aqui eu tenho uma base 2 elevado a 30. Com uma pegadinha só que existe, não é nem pegadinha, é uma atenção que vocês devem ter. Entre essas duas potências eu tenho uma soma, eu tenho uma adição. Não é uma multiplicação. Então, se fosse uma multiplicação, aplicaria aqui, né, a multiplicação de mesma base, né, repetir a base e somaria os expoentes, mas não é. Só que eu consigo perceber o seguinte, aqui eu tenho 2 a 28. 2 a 30, dentro dele eu tenho 2 a 28. Lembra que eu falei que a propriedade ela vai ou vem? Esse caso eu faço ela voltando. Qual é o voltando? Eu posso deixar ela com 2 a 28. Então como é que eu faço? Repito aqui, ó. Repito essa primeira. Mas deixo ela na base 2 a 28. Mas se eu deixar aqui na 2 a 28, ela vai ter que multiplicar por quanto aqui? Para chegar a 30, é 2. Então, olha o que eu fiz. Eu voltei com a base. Aqui, ó, vê se não é. Ó. Repito a base e somo os expoentes. Então, o que eu fiz? Eu voltei com a base. Isso aqui dividido por 10. Índice 3. Tá? O que eu faço aqui dentro agora? O que eu posso fazer aqui dentro dessa situação que está acontecendo ali? Eu posso colocar em evidência, né? Inclusive é uma matéria que a gente vai ver mais nas proximidades, mas eu acredito que vocês devam lembrar. É colocar o fator comum aqui em evidência. Quem está em evidência aqui, que é comum? O 2 a 28.
Então, se eu coloco 2 a 28 aqui em evidência, 2 a 28 dividido por 2 a 28 é 1. Mais 2 a 28 dividido aqui por 2 a 28 vezes 2 ao quadrado, né? Eu vou cortar esse 2 a 28 com 2 a 28, vai sobrar o 2 ao quadrado. Tá? Isso tudo dividido por 10 e índice 3. Até aí, tranquilo? Né? Sem grilo, show de bola. Vamos lá agora? 2 ao quadrado é 4. 1 mais 4 é 5. Então, eu fico com 2 a 28 vezes 5, dividido por 10. Tranquilo até aí? Então, aqui eu posso simplificar, ó, por 5 e por 5. Tá? Fico com 2 a 28 vezes, aqui vai dar 1, né? Nem preciso colocar, sobre 10 dividido por 5 é 2. E galera, o que é isso aqui, hein? O que é isso aqui? Mesma base, ó aqui, ó, índice, né? O expoente 1. Repito a base e subtrai os expoentes. 28 menos 1, 27. Raiz de 3. Reparou que só a propriedade. É só a propriedade. E aqui eu faço o quê, ó? Por 3, 27 por 3 é 9. Como 3 por 3 é 1, eu vou perder o meu radical. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 9. Letra D de dado. Tranquilo, galera? Vamos lá? Número 2. 2 expoentes, né? E esses 2 expoentes, a gente pode dizer que eles são fracionários, tá? Apesar de aqui ser, né, uma dízima periódica e aqui é um número decimal exato, tá? Então, vamos lá? Vamos tentar, né, desmembrar um pouco isso aqui. Primeiro, esse 0,6 como dízima, como eu disse, o meu período é 6. Então, é 6 sobre cada 9 para cada algarismo, tá? Simplificando isso aqui por 3, né? Eu vou ficar com 2 terços, ok? E o 0,5, a gente já fez ele anteriormente, é o 5 sobre 10, que dividindo ou simplificando aqui por 5, a gente tem 1 sobre 2, ok? Então, vamos lá, vamos substituir. Aqui eu tenho 8 e fração, né, o expoente elevado a 2 terços, menos o 9 elevado a 1 sobre 2. Já vimos isso, né? Expoente fracionário, quem está recebendo a chuva agora, depois ele faz o quê? Ele vai para dentro do radical. Tá? Menos, aqui também é a mesma coisa. Só que aqui eu tenho 1, né? Expoente 1, não preciso colocar, e aqui o índice 2 também não preciso. Aqui já está resolvido, raiz quadrada de 9, a gente já sabe. Agora esse cara aqui, né? Fica um pouco complicado. Eu não posso reduzir mais ainda esse 8, eu não posso fatorar ele. Quanto que é o 8 fatorado? O 8 fatorado não é 2 ao cubo? Então, eu tenho, no lugar do 8, eu boto 2 ao cubo e elevo a 2. Isso tudo, índice 3. Menos, né? Raiz quadrada de 9, que é 3. Ok? 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 2, ou então daqui mesmo, ó, já poderia cortar esse com esse. E aí, como eu cortei 3 por 3 vai dar 1, perco o radical. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 3 é 1. Tranquilo? Manso, feito um ganso. Show? Questãozinha também muito tranquila, mas a gente pode fatorar ela para deixar ela mais fácil, tá? O índice não é 2? Então, imagine só,
36 eu não posso deixar com índice 2, ou melhor, com expoente 2. O que seria o 36 com expoente 2? 6 ao quadrado. O m ao quadrado eu mantenho. O n eu não consigo desmembrar. Como? Consigo, ó, n ao quadrado vezes n. Olha o que vai acontecer agora. Ó. Não é índice 2, galera? Então, ó, cortei índice, cortei. Quem saiu do meu radical? 6mn. Quem ficou? Sozinhão. Puto. O n ficou sozinho. Tá? Então, 6mn multiplicando por n. Letra E. Finish. Tranquilo, galera? Show? Vambora? Vamos querer, tá? Tamo junto. Um forte abraço aí, tá? Fiquem com Deus.